hoje nós preparamos um programa cheio de conteúdo para vocês. Tem o que está bombando na web, notícias regionais, muita informação e, é claro, um tema muito importante que você vai ver. Vamos ver agora. O Falando Nisso está no ar. Boletos emitidos sem autorização preocupam consumidores. Quando um boleto é emitido no CPF de uma pessoa sem que tenha havido uma negociação comercial entre as duas partes, pode ser fraude. No estúdio é dia de falar sobre o combate à AIDS e as ações do Dezembro Amarelo. E também vamos saber o que é destaque na web e notícias regionais direto da Band Vale FM. Último mês do ano, segunda-feira, 2 de dezembro. O Falando Nisso começou. Mas olha só, a gente começa estreando um novo e último mês de 2024, né? Mesmo a gente já piscou e dezembro tá aí. Aproveite então esse momento de recomeço do mês para fazer o foco e fazer tudo acontecer, porque falta pouquinho para começar outro ano. Muito pouco, gente, como passa rápido, né? A cada dia temos a oportunidade de sempre aprender algo novo. Então que o último mês do ano traga muitos aprendizados e novidades. Muito bem, é isso aí. Um novo mês começou e também com prêmios novos para você. Olha só, vamos ver aqui, ó, um kit lindo da Polipet com um monte de produtinhos aqui para você e para o seu pet. Tem também um kit de saúde bucal com escova elétrica, uma delícia escovar com escova elétrica. Presente especial da Ortovip e também um super kit praia que tá começando as férias aí da criançada. Tem também adultos, né, que tiram férias para aproveitar dezembro e janeiro, verãozão. Olha, um super kit. Um kit super legal da Sicredi com cooler, guarda-sol e cadeira. Gente, e todas as informações para você concorrer você encontra no nosso Instagram, que é o @FalandoNissoBand. E o sorteio será na sexta-feira, dia 27 de dezembro. Lembrando que, caso você seja o sorteado, você precisa retirar o prêmio aqui na sede da TV Band Vale, em São José dos Campos. Fica aqui no Colinas Shopping. Isso mesmo. E vamos à perguntinha da enquete de hoje. Sua carteirinha de vacinação está atualizada? Responda sim ou não, ali ó, hashtag sim ou hashtag não, pelo nosso WhatsApp, é o 12997167989. Então chegou dezembro, é bom aproveitar, ai, caiu meu ponto de novo. Chegou dezembro e com ele vem o mês vermelho, para o enfrentamento ao HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Um bom dado é que nos últimos 10 anos a taxa de mortalidade por AIDS caiu aqui no Brasil. Mas ainda assim o número de mortes continua alto, viu, Má? E uma boa notícia é que os tratamentos estão cada vez mais efetivos e com isso melhora a qualidade de vida. Isso é muito bom. Muito bom. E para conversar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio, ele já é conhecido aqui por nós, o Dr. Joper, que é o coordenador do Programa Municipal de IST, HIV, AIDS e Hepatites Virais de São José dos Campos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, mais uma vez obrigado pela oportunidade e sempre, não preciso repetir, é um prazer poder estar aqui com vocês. Para começar, né, a gente falou aí de 10 anos que os índices caíram das mortes, né, e dos tratamentos de HIV, né, que é tão importante. Qual que é esse tratamento de pílulas? Como é que todo mundo pode tomar? Porque tá super moderno, né? Assim, se a gente fosse pegar a história desde 40, 50 anos atrás, o tratamento era muito mais difícil, com muito mais remédios, com uma grande quantidade de medicação, com muito efeito adverso, e tinha pacientes que não conseguia fazer, né? E outros detalhes que tornavam o tratamento complicado, como, por exemplo, a gente só tratava na hora que o paciente desenvolvesse a doença. A gente não tinha essa precisão de saber que hoje fez o diagnóstico, imediatamente começa o tratamento.
E hoje, o tratamento, para você ter uma ideia, o tratamento preferencial, ele é feito com 2 comprimidos por dia apenas, Evoluiu muito, que compõem né? 3 componentes. Um deles tem 2 medicações juntos e o outro só uma. E com isso, como vocês falaram, a gente tem uma queda progressiva do número de pessoas morrendo por AIDS. Porém, a gente precisa, para cada vez melhorar mais, descobrir as pessoas mais cedo. Sim. Porque se você identifica um paciente com HIV na fase final de vida, aí é tarde demais, às vezes você não consegue resgatar. Então, se hoje a gente tem um incentivo para as pessoas fazerem o exame e identificar que já está infectada, além dela evitar transferir para outras pessoas, ela também vai ter oportunidade de começar o tratamento mais rápido. Agora, doutor, pegando o gancho que o senhor falou, ainda existe preconceito, né? E esse preconceito, de que forma que ele impacta na pessoa de fazer o teste e até seguir com o tratamento, né? Então, você mesma respondeu, né? Eu sempre dou um exemplo. Você está num ambiente de trabalho e você fala, olha, hoje eu preciso ir no médico, Sim. porque eu estou com pressão alta e preciso me tratar. Ah, tá bom, tudo bem. Alguém fala, eu preciso ir no médico porque eu descobri que eu estou com HIV e vou ter que me tratar? Não. Por que não? A resposta está aí. Vai ser discriminada a pessoa, vai ser vista diferente, tem medo, né? Então, assim, tem muita coisa envolvida, infelizmente, porque não tem por que você discriminar uma pessoa porque ela tem um vírus, né? Só que, assim, a carga social, a carga de preconceito, toda a história da AIDS ainda não conseguiu desvencilhar isso das pessoas, né? Além do mais, você está num relacionamento, você começou o relacionamento, você vai falar para a pessoa, olha, eu tenho um problema, eu tenho pressão alta, eu tenho que tomar tal remédio, ok. E para falar para ela que você tem HIV, você fala numa boa? É complicado. Infelizmente. Não, mas então, doutor, há uns anos atrás, né, assim, o nicho, né, de pessoas que eram portadoras do HIV e tinham a doença, era muito mais segmentado, né? Era pela questão da transfusão, pela questão do uso de drogas injetáveis. Sim. E também de pessoas que homossexuais, né? Sim. Hoje em dia não tem mais isso, né? Você acha que o vírus se propagou de uma maneira que hoje em dia, como o senhor falou, não tem mais como a gente discriminar, porque é uma doença que, infelizmente, Sim. né, se deu em todos os grupos. Quem viveu na final da década de 80 lembra muito bem que o primeiro nome dado à AIDS era peste gay, né? Ou seja, além de atribuir uma doença ligada aos gays, não era necessariamente homossexuais, mas os gays, e com peso assim de discriminação, assim, inclusive no sentido de negar tratamento. Eu lembro quando comecei a minha vida profissional que chegava alguém no pronto-socorro que tinha uma tatuagem, que estava doente, que tinha um jeito que a pessoa dizia que devia ser gay, já era tipo assim, dificultava a transferência para outro hospital, porque falava, pode ser AIDS, até a gente descobrir, ele vai ficar numa enfermaria com outras pessoas, entendeu? Então, houve isso, depois o HIV foi se disseminando para todos os segmentos, né? Tivemos aí um processo de feminização, que foi a disseminação para o público feminino. Chegamos a ter uma equivalência, número igual de homens e mulheres, depois isso se inverteu. Primeiro eram com homens, né? Eram mais homens. Isso. Depois ela foi disseminando para as pessoas, público feminino, e também um processo de pauperização, ou seja, as pessoas pobres também começaram. Então, chegou um momento que não tinha um município no Brasil que não tivesse um caso de HIV. Olha. Então, hoje, qualquer pessoa pode ter. Sim. Qualquer pessoa. Não é porque é gay, não é porque é da população LGBT, isso aí é um preconceito gigante. Tem muitas pessoas que fazem parte da população LGBT que é extremamente cuidadosa. Sim, não tem aquela lógico. coisa de falar que essa pessoa tem traços de descuido, né? Pratica sexo sem proteção. Isso não é uma verdade, né? Nossa, muito... É complicado, é delicado esse assunto, né? Agora, doutor, eu queria que o senhor explicasse como detecta a AIDS. Tem algum sintoma? Como eu faço para descobrir? Então, A primeiro eu doença. vou explicar, tem duas diferenças, tem uma diferença, aliás. Ser portador do HIV significa ser portador do HIV. Eu sou uma pessoa que vive com HIV. Não significa ter AIDS. Não significa ter AIDS. Sim.
Do ponto de vista epidemiológico, quanto que você vai considerar alguém que tem HIV e AIDS? É uma pessoa que tem ou alguma doença oportunista, Certo. por exemplo, tuberculose, infecção no cérebro, toxoplasmose, enfim. Ou então, se ela tiver uma contagem de CD4, que é um exame que a gente faz para avaliar a imunidade, se tiver abaixo de 350. Então, todo indivíduo que tem HIV, mesmo que ele não tenha sintoma nenhum, e tiver uma contagem de célula CD4, que é feita em qualquer laboratório, e no nosso caso, na prefeitura, a gente faz também pelo laboratório da prefeitura. Detectou o CD4, está abaixo de 350, a gente denomina que é uma pessoa com AIDS. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, que é de interesse da população. Sim. Tirando a questão do CD4, alguns sintomas que podem trazer suspeita. Sapinho na boca. Um adulto, que a criança geralmente tem, o recém-nascido, mas um adulto sem explicação apareceu com sapinho. Não quer dizer que seja só HIV, tá? Mas isso é uma dica. Ou então uma perda inexplicável de peso. Ou uma diarreia que não melhora. Com mais de 30 dias, a pessoa, aquela diarreia não melhora, está perdendo peso, ou então uma febre no final do dia. É um conjunto de coisas que pode fazer você suspeitar. Olha, né? E aí, entrando nesse campo que vocês estão falando, hoje existe uma frustração enorme na classe médica, no nosso programa, enquanto programa, de detectar alguém com HIV no hospital com doença avançada. Aí a pergunta que a gente faz para a gente, onde erramos? Por que essa pessoa não foi descoberta antes? Não é? Então, assim, todo esse trabalho que a Secretaria faz e que o próprio Ministério motiva que se faça é para criar a consciência de que não é importante só você saber se tem diabetes, se você tem pressão alta. Mas descobrir, saber se tem o vírus. É interessante, é como se fosse dependendo, né, da ocasião e do diagnóstico que a pessoa chega no hospital, é um teste de triagem quase, né, doutor? Que a gente precisa voltar ali. A gente vai interromper um pouquinho a nossa conversa aqui, Naimá, porque a gente vai falar de assuntos novos. Agora a gente vai uma pausa aqui para conferir as notícias regionais. Em Ubatuba, a partir da semana que vem, tem mudança na cobrança da Zona Azul. E quem está por lá e traz mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter do Litoral, o Guilherme Ferraz. Gui, boa tarde. Tá calor aí, hein? E chegando o calor, chegando as férias, e agora tem a cobrança da Zona Azul para quem vai para Ubatuba, é isso mesmo? Oi, pessoal, que prazer falar com vocês. Thaís, minha chefe, Marcela também, fazia tempo que eu não conversava aqui. Boa tarde para vocês duas, também boa tarde para quem está acompanhando Falando Nisso. Pois é, pessoal, com esse sol que está fazendo aqui, muito calor no litoral norte, muita gente descendo aqui para a praia, já peguei bastante trânsito na Rio Santos, de Caraguá, aqui para Ubatuba, também muita gente descendo pela Oswaldo Cruz. É isso, pessoal, muita gente na cidade e também para conseguir comportar todas essas pessoas com a população aqui de Ubatuba, a prefeitura decidiu fazer um novo serviço da Zona Azul. Pouca coisa mudou. O que mudou? A cobrança agora, que era feita também nas praias, vai ser feita em 2 pontos aqui da região central. Nas praias, o valor continua o mesmo, de R$20 durante o período de 12 horas. E também quem já tiver feito esse pagamento nas praias pode sair de uma praia, usar em outra praia o mesmo bilhete de Zona Azul no mesmo dia, claro, num período de 12 horas. Aqui na região central, que não tinha Zona Azul, são 2 pontos, como eu falei, na Avenida Iperoig, ali na Avenida da Orla, onde tem a feirinha hippie, a feirinha de artesanato, e também na Rua Guarani. Esses 2 pontos terão um valor de R$2 por hora. Guilherme, como pagar? O pessoal que está acompanhando Falando Nisso aqui, que for vir para Caraguatatuba, e também os moradores aqui de Ubatuba, que não ficam de fora dessa cobrança, podem pagar pelo aplicativo e também pelos parquímetros aqui da cidade. São 45 parquímetros que poderão ser aumentados para 75 conforme a demanda. E tem um prazo de 10 minutos para as pessoas fazerem esse pagamento após estacionar o carro. Quem não fizer, fica sujeito à multa, e a fiscalização da prefeitura é feita através de um carro que passa por câmeras, lendo as placas dos veículos. Pessoal,
Haverá, então, a tolerância de 10 minutos. A partir desse prazo, fica tranquilo, o sistema é todo automatizado e, inclusive, os comerciantes que queiram vender a Zona Azul, porque além do aplicativo e dos parquímetros, as pessoas podem também adquirir a Zona Azul em pontos comerciais aqui da cidade. Os comerciantes que queiram vender têm que entrar em contato com perdão, pessoal, vou pegar aqui o Endur, né? Que a empresa municipal de desenvolvimento de urbanismo pode fazer esse pagamento também através dos comerciantes. Os comerciantes terão a tarifa de 10%, vão ganhar a tarifa de 10% em cima do valor total de cada venda da Zona Azul e também poderão entrar em contato com a Endur para fazer essa venda, o cadastro e a venda para a população. É isso, Thaís, Marcela, boa semana para vocês duas e para todo mundo que está acompanhando Falando Nisso. Volto com vocês. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Gui. Informação importante, né? Então, para você que está pensando aí em Ubatuba, no próxima semana, a partir do dia 10, é preciso ficar ligado que essas cobranças vão acontecer. Até porque, né, para dar uma organizada, né? Porque litoral final de ano, meu Deus, né? Fica uma zona, né? Olha só, a gente lembra você hoje, a gente não lembra, né? Que a gente não falou, que tem sorteio hoje para quem está assistindo o Falando Nisso. É o Natal Broadway, é o último final de semana do circo aqui lindo, em São José né? dos Campos. Tá maravilhoso. Eu fui 2 vezes já, Má. Ai, tá lindo. Vale a pra pena quem ver. tem filho, principalmente. Exatamente. Né? Olha aqui, ó. São dois pares de Dois convites, né? Você pode participar aí pelo WhatsApp 12 99716 7989, ainda não decorei. Eu também não. E aí você pode participar e concorrer a 2 ingressos para o Circo Natal E Broadway. olha, hashtag Falando Nisso, junto com uma perguntinha aqui sobre o assunto que a gente está abordando hoje, né? Exatamente. Que é o Dezembro Vermelho. Vermelho. E no próximo bloco a gente volta com a nossa fofoca do dia e mais sobre o nosso assunto de hoje. Até daqui a pouco. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a... Estamos de volta com Falando Nisso, hoje dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, hein? Olha só que legal, a gente está vendo imagens ao vivo da cidade de Taubaté. Tá muito calor, Marcela, faz 34 graus neste momento. É muito quente. Tá muito quente aqui, a gente está no ar-condicionado, tá melhor, mas é preciso porque... Segundo a previsão do tempo, que daqui a pouco a gente vai ver, essa temperatura alta vai até o final de semana, viu? Meu Deus, aí chega final de semana, chove. Chove. Eu que tava no litoral, olha, gente, eu que tava no litoral, choveu e fiquei sabendo que por aqui tava um calor, um sol. Mas também com chuva tá e bom quente, também. tá bom também, né? A gente volta a falar com o Dr. Joper, que é coordenador do Programa Municipal de IST, HIV, AIDS e hepatites virais de São José dos Campos, sobre o Dezembro Vermelho, que é um mês destinado à prevenção dessas doenças. E tem perguntinha gravada direto do Açaí Colinas para o doutor responder. Vamos lá ver? Estou aqui no Açaí Colinas conversando com a Letícia sobre o assunto de hoje, pensando também na questão do preconceito. Letícia, na sua opinião,
Uma pessoa hoje portadora de HIV, ela pode abertamente falar isso para a sociedade? Você acredita que ela irá sofrer preconceito por isso? Olha, o HIV, por mais que hoje está sendo muito comentado, né, assim, muito mais do que se a gente parar para pensar uns 5, 10 anos atrás, hoje a realidade é totalmente diferente. Mas eu acho que ainda assim, quando a gente fala de preconceito, é muito individual de cada pessoa. Pode ser que na minha família não aconteça, mas pode ser que na sua aconteça. E eu acho que trazer a informação, igual vocês estão trazendo para a TV, colocar espaços de fala, trazer para as pessoas conversarem, pensarem sobre, é muito importante. A gente tem que falar sobre isso, mas principalmente trazer informações com base na ciência, a gente poder conversar, né, filha? Mas sempre colocando que uma pessoa portadora de HIV, ela tem sim os mesmos espaços, os mesmos direitos, assim como eu e você tá no mercado fazendo compra do dia a dia. É uma pessoa comum como qualquer outra. É muito importante, com certeza. É muito importante, por isso que a gente está com esse tema tão importante, né, Clarinha? Para a gente junto refletir. Vamos para o estúdio pensar sobre isso. O preconceito, ele pode ser vencido através da informação? Sem dúvida, né? Para qualquer coisa. Para qualquer coisa, não é só para esse tema que a gente está falando. Então, a gente vive uma história, né? Que a gente, coisas que passam de pai para filho e tal. E a desinformação leva ao preconceito. Né? A falta de informação leva. Então, a pessoa não tem informação, ela cria a informação que ela queira, ou que ela recebeu de alguém. Né? Se a gente consegue disseminar, por exemplo, essa questão que você falou da mortalidade. Se alguém que está me ouvindo agora souber que se descobrir que está com HIV não é um atestado de óbito, isso já é uma grande coisa, a gente já ganhou o dia. Né? E muitas pessoas chegam, às vezes no consultório ou no próprio serviço público, com essa visão. Bom, eu sei que AIDS mata, e ela nem tem AIDS, ela tem HIV, não está classificada do ponto de vista médico como uma pessoa com AIDS, mas ela já definiu que é AIDS, que os projetos dela terminaram, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, a informação, ela é uma arma forte, né? Crucial para combater o preconceito. Eu acho até que eu acho que tem que enfrentar esse preconceito consigo mesmo, né? Sim. Eu acho que a pessoa Quem tem. Exato. Primeiro então, consigo e saber que é possível viver. Né? Porque eu acho que a pessoa se afasta também, né? Quando ela tem o diagnóstico, doutor. Nem sempre. Acho que até ela entender que ela é possível estar no meio social e tá tudo bem, né? Porque hoje evoluiu muito, o senhor mesmo falou da medicina dos comprimidos, né? Sim. Olha, se fosse para eu escolher alguma doença mais grave, por exemplo, vou pegar que veio à mente, um câncer com pouco chance de tratamento e HIV, eu preferia, sem dúvida nenhuma, estar com HIV, tá? Porque é muito mais tranquilo de ser tratado. Quando eu tenho um paciente, às vezes, que ele tem um monte de outros problemas, o tratamento do HIV fica assim, lá na lanterninha, ninguém nem lembra disso, né? E quando a gente fala de preconceito, autopreconceito, tem muita relação também com a história de vida da pessoa. Por exemplo, vou pegar um homem que é homossexual, e ele não consegue dividir isso com a família ou ele é muito rejeitado na família. Se ele contrair o HIV, aquilo é como uma sentença para ele, como se fosse um castigo. E ele vai levar isso até para o tratamento, não consegue tratar, vive esquecendo da medicação, passa mal. Então, tem várias nuances da questão do preconceito e essa dificuldade que ela tem de se abrir, de falar para os outros, porque ela também se discrimina. Né? Exatamente, porque é o começo, né, de tudo, né? Então é bem o que você falou, né? A questão do uso também das drogas injetáveis e tudo mais, né? Infelizmente a gente não tem ainda vacina, né, doutor, para isso, mas a nossa enquete é sobre vacinação. Você está com essa carteirinha de vacinação atualizada? Até porque a gente vai falar sobre outras doenças e infecções sexualmente transmissíveis que é possível tomar vacina e se precaver, não é, doutor? Sim ou não? Coloca o hashtag lá. Hashtag e o nosso WhatsApp é 12997167989. Agora, doutora, a gente vai falar um pouquinho sobre a sífilis. Quais são as complicações? O que é? Explica um pouquinho pra gente, que é uma doença que também é muito bem falada, né? É difícil falar muito rápido sobre a sífilis, porque ela tem uma história milenar. Um resumo, assim. Milenar. Mas vocês viram uma criança ali participando da entrevista, né? Da enquete. Uma das coisas mais importantes hoje que a gente preza é o risco de uma mãe transmitir
o treponema, que é a bactéria que causa a sífilis, e a criança nascer com sérios problemas neurológicos, pode nascer com problemas visuais, pode nascer sem ouvir. Então, esse para mim, se eu fosse escolher um grande problema da sífilis, eu pegaria a sífilis congênita, porque é um inocente que foi gravemente acometido, porque a mãe não fez o exame quando deveria, começou o pré-natal muito tarde, não ofereceram testes para ela fazer o diagnóstico rápido e fazer o tratamento, uma vez que a sífilis é muito fácil de tratar. Pode ser doloroso tomar bezetacil, mas é um tratamento altamente eficaz. Como é o tratamento, doutora? Aproveitando o gancho, então, né? Se eu for pegar resumidamente, no caso da gestante, toda gestante com sífilis, que realmente ela não tenha feito o tratamento, a gente trata com 6 ampolas de bezetacil. Toma 2 hoje, 2 daqui uma semana e mais 2 depois de uma semana. Então são 6 ampolas no total. Isso indiferente do período que ela está da gestação? Indiferente. Tá? Tem situações particulares que não vale a pena eu falar, mas no caso de uma pessoa que não é gestante, a gente chama de sífilis adquirida. Tá? A sífilis adquirida você vai tratar com 2 bezetacil, se for uma doença recente, com menos de 1 ano, e 6 se for com mais de 1 ano. Se a pessoa não sabia quando que pegou, ou tinha certeza que faz mais de 1 ano e tal. Então, qual é o grande chabu da sífilis? É que a principal forma clínica que a gente tem é a sífilis latente. O que significa isso? É uma doença que não tem sinal, nem sintoma. Ou seja, eu posso estar com sífilis sem saber. Tá? Você não precisa estar com ferida no pênis, na vagina, manchas pelo corpo, para saber que tem sífilis. Descobre só através do exame? Só através do exame. Então, essa campanha que a gente faz, que é uma campanha perene, o ano inteiro, mas intensifica no Dezembro Vermelho, é justamente para intensificar a testagem, né? Como essa ação que a gente fez no shopping ontem, né? Sábado e domingo, a gente conseguiu um êxito nisso, né? E isso tem que ser uma coisa que está incorporada no cotidiano. Sim. Que nem pagar IPVA. Sim. Todo mundo sabe que no começo do ano tem que pagar IPVA. Devia ter alguma coisa que obrigasse a pessoa a comprovar testagens para isso, para a gente tentar criar isso como uma prática e nunca mais deixar de fazer. Exatamente. Assim como a gente estava falando da vacinação, né? A gente fica tão preocupado, nós que somos mães, a gente fica tão preocupado com vacinas né, de doenças que estão pelo ar, né, por agora e tal, mas também tem vacinações que são importantes para não adquirir doenças sexualmente transmissíveis. A gente para um pouquinho o nosso assunto aqui para ficar por dentro da previsão do tempo com a X-Weather Meteorologia. Olá a todos que acompanham o Falando Nisso. Vamos ter uma tarde bastante quente, mas com a atuação de um sistema frontal que atua no oceano, caracterizado como um ciclone extratropical que vai trazer bastante instabilidade e também nuvens carregadas aqui para o Vale do Paraíba. E nesta tarde de segunda-feira já temos previsão de chuva, com volumes variando entre 20 milímetros nas áreas em azul mais claro e ultrapassando os 25, 30 milímetros nas áreas em azul mais escuro. Também temos previsão que ocorram temporais, porque as temperaturas vão continuar bastante elevadas, portanto teremos um dia de tempo quente, sensação de abafado e as máximas previstas de hoje vão ficar altas, máxima de 34 graus em São José dos Campos, 33 em Canas, 32 em Ubatuba e em Cunha, a máxima prevista será de 30 graus. Teremos a previsão de chuva em Aparecida, com máxima de 34 graus. A mesma condição vale para Jambeiro, podendo ocorrer temporais no período da tarde, máxima de 32 graus, e a mesma condição em Piquete, com 30 graus. Falando agora sobre o litoral norte, apesar da atuação desse sistema frontal no oceano, o mar ainda vai permanecer calmo em Caraguatatuba, com ondas de até 1 metro de altura e rajadas de vento não ultrapassando 30 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Hora de saber o que é fofoca. Essa hora é a hora que eu mais gosto. Delícia. Fofoquinhas. Vamos conferir os destaques da web com Rayane Brancati. Boa tarde pra vocês. Conta pra gente tarde, tudo. Rayane. Olha, gente, vou começar. Boa tarde, pessoal de casa. Vou começar falando de uma dupla que tá causando nas redes sociais. E causaram muito esse fim de semana, porque elas estão no navio da dupla. E o show foi cancelado.
Sim, Opa! o show que era ali para as pessoas que estavam nesse navio, Maiara e Maraísa. O show foi cancelado porque a Maiara tinha bebido um pouquinho demais aí, segundo a própria assessoria. O show foi cancelado porque ela não tinha condições. Meu Deus, de que fazer bafão. esse show. Nossa, coitada, né? Não, é assim, imagina fazer uma... Cheguei aqui com uma fofoquinha tranquila e joguei uma Super dessa, tranquila, segunda, nossa. né? Segunda. Não, mas olha, dá dó dessa menina aí, né? Sim. Porque as notícias dos últimos meses em relação à pessoa dela não são as mais animadoras. Ela não tá se ajudando, Não né? tá se ajudando. Pois é. Quando a gente pensa que elas vão dar reviravolta, que ela vai dar uma reviravolta, né? Que a gente torce, né? Sim. Pra que tudo dê bom, dá ruim. É, a Maiara que tá nitidamente passando por alguma situação complicada, né, psicologicamente. Ela não assume, não quis fazer pausa na carreira, quer continuar trabalhando, mas muita gente ali, os fãs mesmo, estão pedindo pra alguém olhar, pedir pra ela se cuidar, fazer uma pausa, quem sabe, como o Zé Neto Cristiano fez a pausa também, é importante pra carreira. A pausa é necessária de vez em quando, né? pra continuar Então, bem tadinha. psicologicamente. Também acho. Depois que Marília Mendonça morreu, a Maiara vem sempre sendo, vindo na mídia, né? Sempre é notícia na mídia, justamente pelo comportamento. Muita bebedeira e, infelizmente, esse show foi cancelado. Tadinha, Ai, eu gente, fico com que dó, dó, né? Zé. Infelizmente, assim, né, é triste, né? Até pra quem tava no navio e tudo mais. Mas o alcoolismo, às vezes, é um caso sério, complicado da pessoa E a sair, pessoa tem né? que entender que, às vezes, ela também precisa de De ajuda. ajuda, Né? Porque Pede, ela precisa pedir ajuda. eu acho Né? que- Se ninguém tá vendo, se ninguém tá Mas conseguindo às vezes a controlar. pessoa não quer, não vê, não quer ser ajudada. Mas, isso é Má, mais ela vai triste, terminar com a né? carreira da Pois é. dupla. Ela Olha que que perdeu dó. muito peso, o pessoal fala dessa perda de peso justamente por conta do álcool também e remédios para emagrecer, então o pessoal sempre tá comentando. Acho que ela precisa de ajuda e precisa de ajuda já, né? Depois desse cancelamento, acho que agora a equipe vai começar a olhar de uma outra forma. Amém, não? Ai, a gente fica só torcendo. Infelizmente, aqui, né? uma coisa ruim, mas que pode ser muito bom para ela e para a dupla também. Exatamente. Vamos ver. Foi isso, gente. Vamos acompanhar Só os isso, próximos amanhã eu passos. volto com mais. Amanhã eu venho trazendo mais coisas assim tranquilas também para vocês. Um beijo, Rayane. Olha só, no próximo bloco a gente vai conhecer os ganhadores do Vale Cap de ontem. Olá, pessoal do Vale do Paraíba e região. Logo mais eu estarei aí no programa falando nisso com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem, então fiquem ligadinhos. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Estamos de volta com imagens de Campos do Jordão. Agora faz 24 graus. Máxima de 25, mínima de 17. Ai, que friozinho gostoso. Eu adoro um tempo assim, sabia? Aliás, Campos do Jordão, eu tenho um carinho muito especial por essa cidade, viu, gente? É uma delícia. Você gosta, tá, de ir lá passear de vez em quando? De vez em quando. Olha, antes de ter filhos, eu era mais friolenta. Agora eu tô mais calorenta. Eu não gosto tanto de passar frio, não. Ai, às vezes eu gosto de... Bom, fiquei sabendo que tá linda a cidade, toda enfeitada de já Natal. vi. Vale a pena ver. Que Nossa. É da turma da Mônica. Ai, Tem olha, uma Mônica enorme, preciso natalina levar meu lá. pequeno lá pra ver. É legal. Gente, antes de voltar para o nosso assunto aqui no estúdio, chegou a hora de conhecer os ganhadores do Vale Cap desse domingo. Boa tarde a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Eu estou com os ganhadores do Vale Cap do primeiro sorteio do mês de dezembro. É isso mesmo, ontem tivemos sorteio, hoje temos ganhadores aqui muito felizes. No primeiro prêmio tem 10 mil reais para o sortudo daqui de São José dos Campos, que é o João. Seu João, ele tem um sorriso que, nossa, olha, até alegra a gente. Até a gente tem vontade de sorrir com esse sorriso do senhor. Sim, muito bom sim, ó, bom. E bom ainda mais é ganhar no Vale Cap, né? 10 mil reais te ajuda em quê? É muito bom, eu vou fazer uma reforma na casa lá e vai
vou fazendo para ver se dá uma melhorada na casa. Ah, vai, com certeza vai, seu João. Parabéns, viu? No segundo prêmio, uma moto Honda foi para Janaína, daqui de São José dos Campos, que devido a compromisso não está presente. No terceiro prêmio, a moto Honda foi lá para a cidade de Pindamonhangaba. A ganhadora está aqui muito feliz também, que é a Dona Lúcia. Dona Lúcia, ganhar no Vale Cap te ajuda bastante? Ajuda bastante, veio numa boa hora. Parabéns, viu? E olha, no quarto prêmio, um Creta, mais R$26 mil foi para a cidade de Aparecida. O ganhador é o Maurício, mas devido a compromisso ele não está presente, mas amanhã nós vamos até a cidade dele, levar o carro para ele, tá? E amanhã tem a ação do Vale Cap lá. Fique atento no centro de Aparecida que tem surpresa para você, tá? E 50 super giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Lembrando que quem não ganhou essa semana, dá uma olhadinha, porque o mês todo é de prêmio especial para você, hein? No primeiro prêmio, R$15 mil, segundo prêmio, R$15 mil, terceiro prêmio, R$25 mil e no quarto prêmio, R$600 mil e 50 super giros da sorte no valor de R$2.000 cada. Lembrando que é muito mais fácil de você ganhar, porque é só para nossa região e você ainda ajuda a PAI. E olha, temos também Hipercap Brasil, que o sorteio acontece quarta-feira agora, às 9h30 da manhã, na Rede TV e ao vivo pelo YouTube. Você vai investir R$4,99, vai ajudar o Hospital do Amor e olha, vai faturar no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio R$50 mil em cada sorteio. E no quarto prêmio, para mudar a sua vida, R$1 milhão. E gente, tem também aqui o Giro da Sorte, que serão 40 iPhones 16. É isso mesmo, 40 iPhone 16 para você. Então, tá esperando o quê? Corre aí no ponto de venda pertinho de você, já garanta seu Hipercap Brasil, seu Vale Cap e dá essa chance para sua sorte bater aí na sua porta, tá bom? E agora a gente volta com o resultado da nossa enquete. Põe na tela, diretor, para a gente ver. Sua carteirinha de vacinação está atualizada? Vamos ver quem tem atualizada e quem não tem. Nossa! Parabéns! Surpreendeu positivamente, né, Tá? Não é? Muito bom, 66,7%. Gente, eu posso falar? Eu nem sei onde está minha carteirinha de vacinação. Marcela. Vocês acreditam? Eu só cuido da do meu filho. Depois que a gente vira mãe, a gente só fica preocupada com a do filho. Olha pra você ver, doutor, pode me xingar. Não. Mas foi legal, né? Uma enquete boa, assim, né, doutor? Ótimo, é isso aí. Sim. Exemplo. Importante isso. Sem dúvida. As campanhas aqui em São José são eficazes, né? Eu sou recém-chegada aqui na cidade. Eu acho que eu atualizei a minha carteirinha de vacinação aqui pela cidade. A questão da vacina, a gente passou por um período aí muito crítico com conta da Covid, com a questão de polarização, de pessoas contra, a favor, e aí todas entraram no mesmo balaio, né? Então, qualquer vacina passou a ser perigosa para quem não acredita em vacina ou passou a acreditar que não. É verdade. Né? E no caso das ISTs, a hepatite B, ela faz parte do calendário oficial, né? Mas às vezes a pessoa nasceu, já tem, por exemplo, mais de 40 anos, ela na época não era obrigatória, então ela não tomou vacina, mas ela pode tomar, né? Até que idade que pode tomar? Não tem limite de idade, né? A hepatite A, ela é um pouco particular para algumas populações, né? Principalmente homens que se relacionam com homens, que a gente tem alguns surtos aí de hepatite A nessa população. E o HPV, né? Que assim, é fundamental que o adolescente seja vacinado, porque se contrair o vírus, vai transmitir para uma mulher, a mulher vai ter um risco alto de câncer de colo de útero, e se for um homem, por exemplo, que tem prática sexual entre homens, câncer de reto, né? Então o HPV é fundamental que seja valorizado e seja tomado. Ô, doutor, mas só rapidamente sobre essa vacinação do HPV, é a partir de quantos anos? Eu perguntei se tinha limite, mas a partir dos 11, não, 12? É uma parcela pequena, né, em termos de faixa etária, né? Eu não estou com o número aqui, mas é antes dos 18 anos, tá? Da idade. Mas existe uma série de situações que a gente pode vacinar. Por exemplo, não sei se a gente vai poder falar sobre PrEP aqui, muito recentemente o Ministério autorizou que a gente vacinasse com HPV até 45 anos as pessoas que faziam uso da PrEP,
né? PrEP, que é uma profilaxia, é como se fosse, entre aspas, uma vacina que ainda não existe contra o HIV. Olha só, que legal. Mas olha só, antes da gente voltar, a gente vai continuar nesse assunto, mas tem mais gente querendo fazer pergunta aqui para o Dr. Joper. Vamos ver. Aqui no Açaí Colinas, conversando com o José Carlos sobre HIV e AIDS, porque muitas vezes as pessoas acreditam que é a mesma coisa. Você acha que é a mesma coisa? Quem tem HIV tem AIDS? É a mesma coisa. O AIDS é uma denominação e HIV é o provocador da AIDS, né? Então, acho que as pessoas têm que ficar atentas para quem tem uma vida sexual ativa e ficar atento aos sintomas e procurar o médico imediatamente, porque a AIDS hoje tem uma profilaxia, tem um tratamento. Perfeito. Vamos entender isso no estúdio, então? Ter HIV é a mesma coisa que ter AIDS? Então, posso responder já? Claro! Como eu falei no começo, né? Sim. Então, uma pessoa que contrai o vírus, que vai fazer um exame e deu lá um anti-HIV positivo, ou fez um teste nas nossas campanhas, teste rápido que consegue detectar, se ela não tiver nenhum sintoma e se ela tiver uma imunidade CD4, lá que eu falei, acima de 350, ela é considerada uma pessoa que vive com HIV, não é uma pessoa com AIDS. Tá? A AIDS, em uma sigla em inglês, é síndrome da imunodeficiência adquirida. Portanto, para ela ser classificada como AIDS, ela tem que ter ou algum sintoma que seja definidor da AIDS, ou ter uma contagem de CD4 abaixo de 350. É importante isso, a gente já tinha bem falado, né? Agora a gente vai com mais informações para te atualizar das notícias da nossa região, e o Gabriel Campoy traz para a gente um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Oi, Marcela, boa tarde para vocês, meninas, boa tarde também, Thaís, ao convidado, ao todo telespectador do Falando Nisso. A gente traz hoje para o Falando Nisso um destaque do Primeira Hora Regional, aqui da Rádio Band Vale FM, relacionado ao alto preço das frutas no supermercado. Esta é uma reclamação muito comum que chega a nós, como sugestões de pautas também, e vem como uma constatação, segundo os novos índices que surgiram no mercado a respeito do percentual que as frutas aumentaram nos últimos tempos. Nós fizemos um material a respeito disso, falamos com o economista Trajano, na verdade não foi o Trajano que falou com a gente, foi o economista da Unital, José Joaquim do Nascimento. O Trajano também chegou a comentar com a gente, chegou a falar com a gente, mas quem teve a sonora mesmo no nosso programa foi o José Joaquim do Nascimento, um economista do NUPS, assim como o Trajano, o Núcleo de Pesquisas da Unital, que falou de alguns motivos que podem estar atrelados a esta alta no preço das frutas. E aí tem vários motivos, viu, gente? Aí tem a entre-safra, aí tem também os problemas climáticos, que tem as chuvas, fortes fatores climáticos em locais de produção que afetam essa produção das lavouras. E também a alta do dólar. A gente não pode esquecer que recentemente o dólar na última semana chegou a bater R$6 e encareceu bastante não só as frutas, como muitos outros bens de consumo aqui para o brasileiro. A gente traz, por exemplo, um percentual do limão Tahiti, que é muito usado para fazer tempero dentro de casa, né? O limão Tahiti apresentou uma alta de 87,9% no preço desde setembro. É muita coisa. Não só o limão Tahiti, o preço da laranja também disparou, chegou a 83,5% de aumento neste mesmo período. Ou seja, uma crescente muito grande, claro, Marcela, Thaís, que sente de fato, isso vai de fato no bolso, pesa no bolso do consumidor que vai ao supermercado. Nossa, e como pesa, não, Nossa, Gabriel? O limão, gente. O limão, né? Isso? Que é como o Campoy falou, é só um temperinho, né? Às vezes é um suco que a gente vai fazer. E também essa alta do dólar aí, que vai impactar ainda bastante. Tá caro, não, gente? Tá caro. Pelo amor de Deus. Mas obrigada, viu, Gabriel? Até amanhã. Mais, até amanhã. Tchau, tchau. No próximo bloco a gente volta com outras perguntinhas. Sua participação ao vivo, não sai daí que a gente já volta. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale,
uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertão. Estamos de volta com Falando Nisso e agora imagens ao vivo do litoral norte. São Sebastião, essa aí é a praia de Maresias. Faz agora 32 graus. Nossa, aqui também, viu? Porque eu tô com uma tosse agora. Olha só, gente, que delícia praia. Eu sou suspeita, eu amo praia. Então, ó, tem alguns ali que estão até surfando. Ai, que delícia. Tô engasgada. Agora vamos ver, temos perguntinhas e as participações? Temos, diretor? Perguntinhas? Chegamos? Pode colocar na tela? Dá tempo? Boa tarde, eu queria saber se a AIDS tem cura e se ela pode voltar com o passar do tempo. Então, não tem cura ainda, né? A gente está esperando muito por isso, mas eu entendo que se você tem um diagnóstico precoce e você tem um tratamento contínuo, para mim é como se fosse a cura, porque você não vai morrer disso. Então você consegue conviver, mantém sua carga viral indetectável, pode ter relação com uma pessoa sem proteção que você não vai transmitir para a pessoa, né? Então, nesse sentido, eu acho que é como se fosse a cura, mas ela ainda não tem uma cura definitiva, portanto, não dá para dizer que ela volta com o tempo, né? Ela volta se você está tratando e os sintomas podem voltar, com certeza. Eles voltam mais fortes, não? Ou eles voltam? Não, depende. Se você, vamos supor, você está tratando, você tinha uma imunidade muito baixa, começou o tratamento, a carga viral ficou indetectável, o CD4 subiu, você está imunologicamente bem. Passou lá 8 anos, deu na telha, você parou de tomar o remédio. Aí depois de um tempo, o vírus começa a se replicar de novo, ele começa a comprometer essas células de defesa e se você não fizer nada, você volta a apresentar as doenças. É uma engrenagem da volta do vírus dentro do seu próprio corpo. Agora, né? doutora Thaís tem uma pergunta ótima. Consegue fazer, amiga? Consigo, vamos lá. Eu só precisava tossir, desculpa. Acontece. Mas tem mais uma perguntinha aí? Vamos ver. Não, na verdade, eu acho que seria legal fazer a pergunta sobre a relação, né? Que a gente estava até falando aqui no intervalo. A gente estava falando da Maiara, né? A gente estava falando da Maiara que infelizmente está sofrendo aí com alcoolismo. Dependendo do grau de alcoolismo, doutor, o corpo da pessoa, a pessoa vira terra de ninguém, né? Isso é complicado também para essa proliferação dessas doenças transmissíveis sexualmente, né? Não precisa ser terra de ninguém, tá? Não precisa chegar num ponto que você tá ali e não sabe o que está acontecendo. Só que o álcool libera muita coisa. Então você perde sua autocrítica. Acaba tendo relação sem proteção, acaba tendo relação às vezes com quem você não está afim, mas só por conta daquele momento e tal. Então a gente tem uma relação muito direta entre o uso excessivo do álcool, né? E a exposição às ISTs. Não é só HIV, não. Sífilis, gonorreia, a gente não tem como falar de todas aqui. Clamídia, que cada uma delas tem o seu problema, a sua consequência, né? Então, é importante falar que, às vezes, uma infecção afeta um conjunto de pessoas. Com certeza. Né? Às vezes acaba com o casamento, porque às vezes você traz para a parceria com quem você mora, você vai ter que explicar por que você contraiu. Sífilis, por exemplo, é muito comum. Pegando um exemplo do que é mais comum, não quer dizer que é só com homem.
O homem contrai, às vezes, uma infecção fora do casamento, chega a mulher, vai fazer exame, descobre, aí ele vai ter que explicar como é que ele conseguiu aquilo. Complicado, né, doutor? Exatamente. Que situação, Então, para hein? evitar tudo isso, que o programa de IST, não é só o programa, mas a Secretaria de Saúde como um todo, né? Porque a gente não trabalha sozinho, se está sempre preocupada no sentido de oferecer para a população não só informação, mas ferramentas, né? A PrEP, como eu estou tentando dizer, pessoas que têm relações desprotegidas, não conseguem se proteger, mas têm um risco grande de pegar o HIV, ela pode começar a tomar esse remédio de forma contínua ou não, dependendo da situação, e com quase 90% de eficiência de proteção contra o HIV. Tá? Esse é um exemplo. Tá? Então, nessa campanha que a gente está fazendo, além de oferecer testagem para as pessoas, a gente oferece material para que as pessoas vão entrando em contato, e mesmo que não interesse para ela, pode interessar para alguém que ela conheça. Ótimo. E oferecer. Doutor, explica um pouquinho sobre esse programa que acontece aqui em São José dos Campos. Ele tem campanhas efetivas, né, e datadas e tudo mais, mas, por exemplo, se eu preciso de algum tipo de informação, ou se eu quero começar a me cuidar porque eu vou começar a ter uma vida sexualmente ativa e tudo mais, é só chegar numa UBS, por exemplo, Sim. e pedir ajuda, pedir orientação? Então, isso é uma questão que envolve saúde, né? O programa tem esse nome porque existem vários programas. Programa da dengue, programa de outras doenças também. No caso, IST, HIV, AIDS e hepatites virais, ela está tudo no mesmo pacote, né? E nesse exemplo que você está dando, você tem uma filha que vai começar a vida sexual, você se preocupa em oferecer um anticoncepcional para ela, mas também tem que falar sobre algumas coisas. E você não está preparada para falar disso. Então, você pode procurar uma UBS. Olha, ótimo né? isso. E falar, olha, eu queria que você conversasse com a minha filha, porque tem coisa que ela não vai te falar. Sim. A mulher ou o homem, Sim. né? Então, nesse ponto. Então, assim, o programa, ele tem uma série de ações, não é só o que a gente faz no 1º de dezembro, como eu falei, é uma coisa permanente, né? Mas das ferramentas que a gente dispõe, além de distribuição de preservativos, seja o interno ou o externo, oferecer nas UBSs a oportunidade de você fazer o teste rápido, tá? Inclusive, há 2 anos atrás foi mudado até a forma da prefeitura entender que muitas vezes você não quer ir naquela UBS porque todo mundo que está aí te conhece. Então a pessoa pode fazer o teste em outra unidade. Né? Muito legal. Demora aí, sei lá, entre começar a entrevista, fazer o exame e o resultado, algo que demora aí em torno de 1 hora mais ou menos. Rapidinho. Né? Esse teste não é cobrado, ele é gratuito. E se você descobrir, porventura, que você está com sífilis, você vai tratar. Né? Você vai interromper a cadeia de transmissão ali. Sim, lógico. Né? É importante isso, né? Olha, tem mais pergunta aí do telespectador para o Dr. Joper. Vamos ver? Existem vacinas de ISTs pelo SUS? Ele acabou de responder. E quando a menina sofre violência sexual, como saber se ela adquiriu alguma doença ou infecção? Aí são pelos testes, né? Pelos exames. Então, hoje a gente estava até discutindo esse assunto, porque a violência sexual envolve um monte de problemas, né? Desde o trauma que a mulher sofre, o atendimento, o suporte psicológico, mas também ela pode, naquele momento, ter sido exposta a sífilis, clamídia, gonorreia, o HIV. Então, existe uma medida chamada PEP, que é profilaxia pós-exposição, não é a PrEP que você faz antes, mas depois, onde você vai oferecer tratamento. Aí não é o caso de vacina, você tem que dar bezetacil para sífilis, um remédio para gonorreia, para clamídia, tudo para você interromper, se por acaso aquela pessoa, o agressor, tiver infectado, você combater essa infecção ali, e é o próprio HIV que você vai dar o remédio durante 28 dias. Onde que isso acontece? A gente tem as unidades de pronto atendimento, só que hoje ainda a referência nossa é o atendimento no Hospital Municipal. Sim. E a gente tem, muito em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer isso para todas as UPAs. É tão importante, né, doutor? Não só falar de dezembro, né, mas o ano inteiro a gente poderia falar sobre esse tratamento e essa prevenção e essa campanha, esse programa tão importante. Exatamente. Né? Vamos ver então quem foi o sortudo ou a sortuda. Vamos lá ver, vamos sortear. Sorteios do circo. São 2 pares, gente.
Sorteio do circo. Vamos ver. Arlete Ferrari foi a ganhadora. Nossa produção vai entrar em contato com você. Parabéns. E tem mais um, né? É um só? Ah, então era tá. só uma ganhadora para ganhar 4, porque aí vai com o filho, com o amigo, levar com a família, todo mundo. com o marido. Já foi, doutor? Aonde? No circo. Passei várias vezes ali, fiquei com vontade, mas Ei, não. doutor, Tem que ir, que é o último final de semana. Doutor, muito obrigada pela sua participação e presença. Muito obrigado. Com tamanha importância, né, dessas informações. Sempre que puder, eu sempre vou estar disposto a vir falar, né? Essa semana eu queria que as pessoas participassem. No Vale Sul, a semana que vem a gente vai estar lá de novo fazendo a testagem. Centro da Juventude vai ter no Conexão Juventude, oferecendo o teste para a população aí que queira se... E nas UBSs também, né? Estamos a todo vapor para que quem quiser fazer diagnóstico aproveitar. Inclusive essas ações, eu só queria lembrar aqui que inclusive essas ações aqui, do Dezembro Vermelho tá no nosso portal bandvale.com, é só acessar que tem toda a programação da Secretaria de Saúde aqui de São José e de outras cidades da nossa região também. E amanhã tem um assunto novo para você aqui no Falando Nisso, vamos ver? Pessoal, aqui é o Ricardo Cury, fundador da ABRA, da Academia Brasileira de Autoconhecimento, e amanhã eu vou estar no programa Falando Nisso para falar sobre a importância de nós aprendermos a pausar no mundo que hoje é tão frenético, tão acelerado. Vou falar um pouquinho sobre isso amanhã no programa. Até já. É um assunto ótimo, bacana, não? Né? Tá acelerado, Começa. doutor? Sempre. Mas olha que eu tô... Tem que assistir o programa de amanhã. Eu já vou dando uma dica, o modo avião. Estou usando direto o modo avião. Ah, importante. Viu? Em algumas horas Pessoal, em casa. ótima semana para vocês. Acabou o tempo, doutor. Ficaríamos aqui até amanhã. Obrigada, viu? Muito obrigado, viu? Até amanhã, Má. Obrigada. Até amanhã. Amanhã estamos Beijo. aqui, hein?